vão levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Lígia para ler um livrinho de ambientação, uma mensagem. O livro é Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No campo do afeto, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor, por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partiram a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Graças a Deus. Obrigado, Lígia. Vamos pedir à nossa irmã Clélia para ler a mensagem da nossa amiga Sheila. Ana Clélia, o microfone está fechado. Imagina, eu quero que vocês ouçam. Eu estou dizendo que hoje nós vamos ler a mensagem da Sheila do livrinho azul, tá? Primeiro que saiu. Tudo passa, hoje é dia 8, tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca a tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado. Vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Amigo Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome. Continuamos ainda negligentes no caminho do bem. Por isso te pedimos que a tua paz, o teu amor, os teus mensageiros possam estar conosco, nos ajudando a colocar o teu evangelho no nosso coração, mas também nas nossas mãos. Que a tua luz, o teu amor esteja com todos nós na noite de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos ao nosso companheiro Proença para ler um trecho do Evangelho para nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Instruções dos Espíritos, capítulo 9, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências.
A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes é associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A recomendação hoje foi bem rigorosa, né? Obrigado por essa. Agora vamos passar a palavra para a nossa amiga Márcia, que vai conversar conosco na noite de hoje. Márcia, é contigo. Obrigada, boa noite mais uma vez a todos. Que a Deus Pai, do Mestre Jesus, nos envolva a todos nós. Vamos conversar um pouquinho, refletir sobre o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, das causas primárias. O item é 10 ao 17. Mas é sempre bom voltar na pergunta número 1, né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, vamos falar um pouquinho dos atributos dessa divindade maior, que é o Pai, que é Deus. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Bem, um tempo longo de caminhada, né, nessas idas e vindas, dentro desse aprendizado, e que, pouco a pouco, os nossos espíritos vai, né, tentando absorver, assimilar. Mas, quando nós paramos para analisar, percebemos a nossa fragilidade. Quanto homens ainda em aprendizado, no sentido de que ainda não temos essa força total, né, de nos colocarmos sempre nas mãos de Deus, dessa confiança que precisa ser plena. Eu confio, porque é o Pai, porque é Deus. E se ainda nós não temos como compreender, né, essa divindade que está muito acima de nós, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui,
Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. O desenvolvimento, né? As nossas percepções ainda são pequenas, né? Precisaremos ainda de muito caminho, de muito aprendizado, de muita evolução, para que consigamos chegar um pouco mais próximo dessa compreensão. Mas uma coisa é certa, todos nós, né, quando passamos por um momento difícil, é a primeira coisa que a gente fala: meu Deus, me ajuda. Né? Na hora da dificuldade, é o Pai que a gente pede o primeiro socorro. Então, como filhos que somos, sabemos dessa grandeza desse Pai, que é esse ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Bem, vou ler depois cada um desses itens, só para a gente relembrar um pouquinho, porque é um capítulo que ele fala de Deus de uma forma que é única, que está aqui e que não dá para a gente mudar muita coisa. Dá para que a gente tenha a compreensão desse Pai, o amor magnânimo desse Pai por todos nós. E perceber o quanto nós precisamos ainda caminhar para evoluir. E aí pensávamos, né? Pensávamos, porque a leitura faz a gente pensar e refletir, né? O que eu tenho, né? O que eu já conquistei, o que eu já tenho de bom para dar para o outro? O que eu posso dar para o outro que está caminhando junto comigo nessa estrada? Porque Deus nos permitiu mais uma etapa acreditando nas possibilidades, nas nossas possibilidades de melhorar, de crescer, de aprender, de viver melhor e, acima de tudo, de amar, né? Porque o homem precisa amar para poder a vida valer a pena, né? No sentido de que eu passei por aqui, estou passando por aqui e estou utilizando dessa ferramenta maior que eu tenho dentro de mim. Mas penso que todos nós, nesses últimos tempos, né, fomos levados muito a refletir sobre a nossa fragilidade. Onde a gente renasce aqui, começa a caminhar, e o homem vai crescendo e dando um valor tão intenso às coisas que são materiais. E vai, aos poucos, deixando, né, aqueles verdadeiros valores, os vínculos mais fortes, a família, né? Os que estão perto de nós, o nosso irmão, o nosso marido, nossos filhos, o amigo mais próximo. E, com isso, o tempo vai passando, né? E a gente vai se colocando tanto diante do trabalho, da luta, da vida, e, por vezes, também do caminho que a gente vai percorrendo, e as próprias facilidades que começam a chegar diante das conquistas que nós tivemos, materiais, podem nos levar tranquilamente por outro caminho. E aí a gente começa a parar para refletir. Eu acho que a gente, de alguma forma, teve essa grande oportunidade de refletir. E aí eu pensava, não é após, porque ainda não passou, né? Diante da pandemia, nós refletimos. Quando nós pensávamos que poderíamos sair desse momento, aí vamos para um momento muito crítico. Não é conosco, mas reflete em nós, né? Que é a guerra que a gente está vivendo nesse momento, lá do outro lado. E que pensávamos que não iríamos mais viver um momento assim. Que o homem já tinha conseguido evoluir um pouco e sobrepor a sua própria matéria, né? De forma
que isso não fosse mais acontecer. E estamos diante dessa certeza, né, do que está acontecendo. E pensávamos também sobre uma outra reflexão. Alguém escreveu assim, nada tem mais valor na vida do que chegar em casa e ter uma comida de mãe. E aí pensamos, alguns de nós estão começando a parar para refletir no valor dessas pessoas que nós escolhemos nessa nossa etapa de vida para caminhar junto conosco. E óbvio, né, que quem já não tem mais pode ter outra companhia, reflete sobre como é importante, como foi importante e como ainda ajuda, porque mesmo quem não está caminhando do nosso lado, aqui visivelmente, materialmente, não continua a nos amar da mesma forma e a nos ajudar. Mas o que me chamou mais a atenção foi perceber, nesse breve comentário que eu li, que alguém estava acordando para algo tão valoroso e tão simples ao mesmo tempo. E aí pensávamos, quantas coisas simples existem em nossas vidas que a gente está deixando passar, né? Está deixando caminhar sem olhar melhor para isso que a gente tem, que é exatamente o que nesse momento a gente percebe que tem um grande valor. E dentro dessa caminhada ficamos a pensar, cada um de nós, né? Como é que Deus deve estar nos olhando nesse momento, né? Como Deus deve estar nos olhando nesse momento. Como o Pai deve estar desejando muito intensamente que a gente consiga vencer a nós mesmos, sobrepondo tudo que a gente tem das imperfeições que nós ainda carregamos. E ficamos pensando quanto tantos irmãos que já nos antecederam devem estar torcendo por nós, mas pensando mesmo que Deus, na sua infinita, né, nesse caminho infinito de Deus, que lá de longe, muito longe, consegue olhar por todos os seus filhos, que Ele conhece todos os filhos, pensa, né, e deseja, provavelmente, que nós consigamos vencer a nós mesmos para que o nosso planeta, que nesse momento caminha num processo ainda lento de mudança, pudesse realmente fazer a grande modificação. Porque outra reflexão que foi feita foi no sentido de que nós precisamos mudar para que haja mudança no nosso planeta. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar dentro de nossa casa, aqui com a nossa família, quando percebemos algumas dificuldades que trazemos, até das reparações que precisam ser acertadas. Então, precisamos mudar e temos essa dificuldade. Precisamos também entender que nessa convivência, né, dentro da nossa casa também, Francisco de Paula, também precisamos olhar, né, olhar e pensar assim, Deus deu a nós uma grande oportunidade de termos uma doutrina raciocinada através de Jesus, para que pudéssemos ter a maior oportunidade, que é fazer a nossa grande reforma e mudar os nossos valores, mudar a nossa vida. E muito lá de cima, imaginemos, né, esse Pai desejando intensamente que a gente consiga vencer nesse momento. Imaginemos que somos bilhões de habitantes aqui, nesse momento, encarnados, e que pululam em torno de nós uma quantidade enorme também de desencarnados, né? E a gente interage o tempo inteiro com esses irmãos. E uma coisa é certa, se eu mantiver o meu pensamento
numa determinada linha, num determinado padrão, nós sabemos que vamos chegar nesse mesmo padrão de quem estiver na mesma sintonia de nós. Então, essas escolhas são nossas, são devidas, nossas. E pensávamos assim, a modificação só se dá quando a gente começa a trabalhar. E, por vezes, é um trabalhinho muito pequeno, é um trabalhinho de formiguinha, mas que precisa dar início a esse caminho, porque nós já conhecemos uma doutrina que nos ajudou muito e continua ajudando. E, através dela, é que nós conseguimos caminhar até aqui, até agora, nesse momento, com toda essa força, sempre acreditando, né, em todos esses irmãos que nos antecederam e que trazem para nós tanta ajuda, né? Pensava em Francisco de Assis, Francisco de Paula, tantos irmãos que trabalharam aqui, a irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá. Esses irmãos trabalharam aqui intensamente, se deram totalmente para o outro, na caridade. E será que a gente não precisa começar a fazer um trabalho conosco também, para que a gente consiga ter uma compreensão um pouco maior, né, de Deus, do que Ele deseja para nós, porque o Pai deseja para o seu filho o melhor. O Pai sempre deseja o melhor. Deseja que o filho consiga, né? O pai daqui, desse plano, deseja que o seu filho progrida, se forme, conquiste uma família, né? Seja feliz. E paramos para pensar, será que Deus deseja que cada um desses filhos que está aqui nesse momento consiga? A pergunta 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, o pensamento é essa força enorme que nós temos. E esse deslocamento pelo pensamento, chegamos rapidamente no lugar que desejamos, no coração que quisermos tocar, pensamos com amor por aquela pessoa, né? Tocamos no seu coração e dizemos, eu estou com saudade nesse momento, estou com saudade de você. E, de alguma forma, essa saudade, essa emoção é sentida, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Essa é a força do nosso pensamento. Então, ele é o que gera toda essa transformação, essa modificação em nós. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já Deus infinita, ele já não seria superior a tudo, não seria, por seguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Encontrei no livro A Caminho da Luz um trechinho que fala assim: nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos
que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. Um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. É só um trechinho pequeno. Esse trechinho está na introdução do livro A Caminho da Luz. Vamos pensar que Deus, né, poderia transformar tudo isso, mas Ele deseja que a gente caminhe e faça essa transformação, né? Esse é o nosso trabalho. É transformar o nosso planeta. Para transformar o nosso planeta, né, a gente tem que transformar primeiro nós, a nossa casa, o nosso entorno, para que isso vá fazendo um círculo, isso vai crescendo e vai aumentando. E aí ficamos pensando um dia desses, quando a gente faz uma prece e que vibra intensamente, pedindo ajuda, o bem, pedindo que tenhamos bons pensamentos, que auxiliemos uns aos outros, e que a gente consegue elevar um pouquinho a vibração do nosso pensamento, ficamos pensando que os irmãos que estão em torno de nós, se eles não se coadunam com esse pensamento, eles, de duas uma, ou eles vão começar a entender que é melhor vir por um caminho melhor, né, para essa situação que pode trazer uma melhora, um bem-estar, uma felicidade, do que continuar prevalecendo nas mesmas situações repetitivas que não levam a um caminho que faça expandir para o bem. Isso a gente identifica muito quando a gente trabalha nas reuniões fechadas da nossa casa, né? Então, Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito, à eternidade. Ele é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Aqui, a nossos olhos, que ainda têm uma visão muito encurtada, quando olhamos esse céu azul desse dia de hoje, né? Quando olhamos o mar, temos a total certeza que essa obra é obra do Pai, né? É obra da criação, ou de todos os irmãos que trabalham em nome do Pai para constituir, como diz, acho que está no livro também, que Jesus ajudou na construção desse planeta, né? E depois veio para cá, para nós. Se fez vivo, o filho maior que Deus pôde nos ofertar, para que a gente tivesse um guia e modelo, não só para saber que foi Jesus, que Jesus passou e morreu na cruz, não, mas para que entendêssemos que os ensinamentos continuam vivos e precisam ser praticados e vivenciados hoje, agora, aqui. É o amor, é o perdão, é a indulgência, é a bondade, é a benevolência, né? É o não julgar de jeito algum. E todos esses ensinamentos ficaram, né, balizados nesse tempo que se passou, nesses 2022 anos. E Jesus é esse ser que continua vivo, presente.
que ajuda, né? Sempre nos seus ensinamentos, em cada momento que ele passou, né? Pode ter sido com Zaqueu, com Joana de Cusa, com Maria de Magdala, né? Com Pedro, com cada apóstolo daquele que viveu. Ele deixou uma mensagem, né? Que foi como algo que está vivo até hoje para nós. Tem um momento muito bonito que eu gosto muito, no momento em que Joana vai conversar com Jesus para falar do marido dela. E Jesus fala para Joana, ele era aquele homem que servia a Antipas e estava no governo e tinha muito dinheiro, e Joana era invejada, né? Mas Joana não era feliz porque o marido dela não tinha encontrado Jesus. E ela queria que Jesus a ajudasse. E ela vai conversar, e Jesus fala que ela voltasse, né, para casa, amasse aquele homem, né? E diz, o conselho que ele dá é assim: vá, Joana, e ser fiel. Ser fiel. E ela serviu, ela trabalhou, né? Ela ficou ao lado dele até o final e depois foi trabalhar para sustentar os filhos, ela e o filho. E tantos ensinamentos, como da Maria de Magdala também, que depois segue, né? Segue e vai cuidar dos irmãos no Vale dos Leprosos, e com aquela força imensa que a sustentava, né? Então, a passagem de Jesus transformou a vida daquelas pessoas, e essa mesma passagem é que temos que entender que será a grande transformação das nossas vidas. Se a gente não compreender isso, a gente não vai conseguir transformar, não vai conseguir se modificar. E vamos terminar de Deus, que é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E esse trecho faz pensarmos: nenhuma folha cai sem que seja da vontade de Deus, e nada que acontece é o acaso, e tudo que vem tem um propósito, tem uma necessidade para que a gente consiga, com a dor, se não é pelo amor, é pela dor, para que a gente consiga se modificar. E aqui no panteísmo, diz: Deus é um ser distinto. A pergunta 14. Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Aí esse parágrafo, eu vou finalizar. Ele diz: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial, crede-me, não vades além. Deus existe, ele é essencial. E creia, não vades além. Nós ainda não temos a possibilidade de passar dessa linha, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será mais útil do que pretendeis penetrar no que é impenetrável. Então, o trabalho, como a gente falou no início, o trabalho é nosso, né? O trabalho é nosso no sentido de que a gente está aqui nessa grande oportunidade de vida para fazer esse trabalho primeiro conosco, de olhar, de buscar, de se modificar, de ajudar, né? Acho que ajudar, nesse momento, a necessidade gritou aos olhos e aos ouvidos de todos nós. Essa semana, eu passei pela Conde de Bonfim,
E na próxima sinagoga, aqui na Conde de Bonfim, tinha um homem deitado, dormindo. Bem, eu fiquei... Óbvio que essa é uma cena que a gente vê a todo momento. Mas o que me chamou a atenção é que ao lado dele havia um cão. E o cão estava exatamente na posição como ele estava dormindo. E ele não parecia um cão, ele parecia alguém que estava tomando conta. Ele tinha uma posição assim, sabe, da cabeça, do corpo, as perninhas esticadas. Eu falei, meu Deus. Ele não tem outra pessoa a não ser o cão. Né? E fiquei o resto do dia, aquela imagem me tocou profundamente. Né? Mas hoje nós somos tocados o tempo inteiro por muitas imagens, muitas imagens. Resta saber se a gente pode começar a fazer alguma coisa, porque muitos irmãos saíram e foram para a rua para poder ajudar, a gente sabe disso. Mas também pensamos que, por vezes, alguém que está do nosso lado, muito perto, está na mesma situação difícil daquele homem que estava na rua. E a gente não está conseguindo enxergar, né? Não está conseguindo enxergar que precisa ter a atitude de ajudar. Então, que abramos os nossos olhos, né? Consigamos ver exatamente o que tem valor nessa vida e precisar o que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer por mim, como eu posso ajudar. E se eu não tiver nada nas minhas mãos para dar, que eu dê uma prece, que eu dê um olhar de bondade, que eu dê o meu sorriso, que eu dê o meu bom dia, que eu faça algum movimento para que o outro perceba que ele deixou de ser invisível. Então, é um momento que as nossas atitudes falam muito, né? Gritam e pedem que façamos alguma coisa. Confiemos intensamente em Deus, que é o nosso Pai, que é esse Pai bom, justo, misericordioso, que abraça a todos nós, sempre nos momentos mais difíceis, tem alguém que vem para nos socorrer. Tem alguém que nos estende a mão. Tem alguém que nos abraça verdadeiramente e diz, às vezes não diz por palavras, mas por atitudes. Estou aqui. Então, o Pai tem sempre uma forma de se fazer presente através de tantos irmãos que chegam sempre até nós. Que nós também sejamos esse irmão que vai poder, dentro da nossa casa, olhar o outro com carinho, com amor, fazer algo de bom pelo outro, que possamos trabalhar com muita alegria, com uma felicidade enorme, pois estamos aqui, vivos, com saúde, prontos para o trabalho. Então, que abracemos esse trabalho. Nós já estamos dentro da casa espírita, a maioria de nós, há muito tempo. Mas agora, as necessidades são diferentes. As necessidades são de que a gente tire daqui de dentro e dê para o outro o melhor. E o melhor é esse sentimento de amor que cada um de nós pode permitir que chegue até o nosso irmão. Aos que nos amam, aos que ainda não nos amam.
precisamos entender que todos, como disse aqui nesse item do panteísmo, temos imperfeições. Cuidemos com muito amor um dos outros, pois provavelmente esse encontro já estava marcado há muito tempo. E a oportunidade de estarmos dentro da nossa casa, trabalhando juntos, no desenvolvimento da mediunidade, nesse trabalho intenso de amor, não foi o acaso que nos uniu. Foi a obra e a mão de Deus que permitiu que nós nos encontrássemos de novo. Que Deus nos ampare a todos, nos dando muita força, muita calma, muita serenidade. Eu vou terminar lendo essa prece da serenidade. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para as coisas que, não podendo modificar, aceitar. Coragem para as que podemos mudar. E serenidade para umas das outras diferenciar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Não te falei que ele estava aí? Obrigada, Gilson. Muito obrigada. Bom, meus irmãos, depois de tanto amor distribuído para todos nós, vamos nos lembrar dos outros. Vamos orar a Deus e fazer irradiação para aqueles que precisam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, estamos aqui para pedir-te a tua paz para todos esses irmãos que vicejam no caminho do erro, da angústia, da dor, do sofrimento. Te pedimos tua bênção para todos esses irmãos que dirigem os países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países. Te pedimos para aqueles irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, nos prostíbulos, nas casas de saúde, para aqueles irmãos que estão nas ruas, sem um lar, sem uma família, sem um abrigo. Te pedimos tua bênção para a casa de Francisco de Paula, a fim de que ela continue a irradiar paz e amor em todo o ambiente do Rio de Janeiro. Te pedimos, Senhor, um pouquinho de mais de paciência conosco, porque ainda somos muito ignorantes quanto ao bem e quanto ao mal. Perdoa as nossas quedas e dai-nos força, Senhor, para que possamos perseverar no caminho do bem, recusando o mal e trabalhando para eliminar o mal de nós mesmos e dos nossos irmãos através do esclarecimento e do amor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Tânia para fazer a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, mais uma vez viemos te pedir que o Senhor possa levar a sua luz, o seu conforto a todos os nossos parentes, amigos, aqueles que não conhecemos, que eles possam sentir, Pai, o seu calor e que também os suicidas, que o Senhor possa pegar na mão de cada um deles com toda a sua força, Pai, para que acalme. Obrigado, Pai, por mais essa noite. Que o Senhor possa sempre, sempre, sempre estar com todos eles que já estão na verdadeira pátria. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Márcia,
favor, faça para a gente a prece de agradecimento. Eu já havia escolhido a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Márcia. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nossa reunião está encerrada, mas vamos pedir a Márcia Val para fazer o boletim da casa. Oi, boa noite a todos. Apenas para informar que o Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. E, em virtude do aumento dos casos de Covid e da gripe, a gente solicita que utilizem máscara nas dependências da congregação, mantendo o distanciamento necessário, mas não é obrigatório, tá? A congregação reiniciou diversas reuniões. Nós temos terça-feira às 9, 15 e 20 horas, quarta-feira às 9 horas, há duas, uma no térreo, lá no Recanto de Sheila, e no segundo andar. Quinta-feira, 15 horas e 20 horas, sexta-feira, 17 horas, domingo, 15h30. Uma nova sessão será reiniciada agora no dia 22 de julho, a de sexta-feira, às 15 horas. O atendimento fraterno também está atendendo presencialmente. Livros espíritas são extremamente necessários e podem ser adquiridos nos nossos estandes de vendas. A gente também convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação para ajudar as obras sociais, especialmente o Lar de Francisco. E também convidamos os irmãos a visitar o site da congregação, conhecer as atividades virtuais e presenciais que estamos realizando, constam lá da página inicial, também para aproveitar para se inscrever em algum dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Nós estamos pedindo ainda médiuns voluntários para fazer parte da equipe do atendimento ao médium enfermo, levando conforto, carinho, até esses irmãos que trabalharam tanto pela nossa casa, pela nossa doutrina, e que merecem todo esse afeto, né? Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 98899-9931. A gente tem nossas campanhas, né, que são permanentes, que é enxoval de bebês, que a gente está atendendo as mamães, né, às terças-feiras, de 14 até 17 horas para inscrição, e elas precisam levar o RG e o cartão do SUS. A gente agradece também a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Pode entregar na congregação. A nossa campanha de cestas básicas, né? O irmão pode levar o alimento não perecível lá na congregação, ou, se quiser, fazer uma doação em qualquer das contas da congregação. O Lar de Francisco, nossos vovôs precisam ainda de terapeuta ocupacional e agradecem a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de diversos tamanhos, especialmente os maiores tamanhos, que são mais confortáveis, né? E luvas de látex tamanhos M e G, tá bom? E temos a campanha do Inverno Solidário, que a gente está doando
às crianças da evangelização e aos nossos assistidos, os cobertores. As doações, pode levar o cobertor na congregação, já recebemos bastante doação, graças a Deus, a vocês, ou então fazer o depósito em alguma das nossas contas. Muito obrigada, uma boa noite a todos.